Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém, amém e amém. Deus bendito, lida está a tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Senhor, tira o impedimento, Pai, do coração, da mente, da emoção, da circunstância, e permita que essa semente da palavra caia num lugar favorável, uma terra boa essa noite, para a glória do teu nome, e possa frutificar para bênção na nossa vida, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, amém e amém. Vocês perceberam que esse salmo tem um título aí na Bíblia de vocês? Esse título não está no original. Ele não está no original. Quando os tradutores traduzem o salmo, então eles tentam ajudar a gente, e eles colocam um título que eles acham que é adequado com o assunto. Então eles colocaram esse título: Confiança em Deus na adversidade. Ainda que o título não seja inspirado, ele é muito adequado, ele combina muito bem com o que nós lemos no salmo. Nós precisamos ter confiança em Deus na adversidade. E uma coisa que a gente sabe, irmãos, é que na vida nós vamos ter adversários e adversidades. Isso nós não estamos e não estaremos livres enquanto nós vivermos. Não é uma questão de escolha, né? É uma questão de fazer parte da existência. Quer você queira, quer você não, em algum momento da sua história, da sua vida, você vai se deparar com adversários e adversidades. E Davi sabia disso. Davi sabia disso. Ele se defrontou com adversários e adversidades. O grande problema não é a gente saber que vamos encarar adversários e adversidades. O problema é a gente observar que o adversário não está da porta para fora, é quando ele está da porta para dentro. Esse que é o problema. Porque adversário da porta para fora, todos nós sabemos que vão ter. Mas o que choca, o que dói, o que às vezes causa um transtorno dentro do coração, é quando o adversário não é apenas o que está da porta para fora, mas é alguém que está da porta para dentro. Por exemplo, Davi, ele enfrentou, por exemplo, o desprezo de Golias, o filisteu. Ele desprezou Davi. Você é um cão, você acha que eu sou um cão? Ele desprezou Davi. Davi enfrentou o desprezo de Golias, enfrentou a inveja e a perseguição de Saul. Enfrentou a traição de Aitofel, que era um conselheiro pessoal dele. Enfrentou a maldição e o apedrejamento de Simei. Simei era um parente de Saul. Ele amaldiçoou e apedrejou Davi, jogou terra em Davi. Está tudo escrito, 2 Samuel 15:16, depois você lê em casa. Então, ele enfrentou isso, adversários e adversidade da porta para fora. Mas o que realmente apunhalou Davi, o que realmente doeu no fundo da sua alma, não foi o desprezo de Golias, não foi a inveja e a perseguição de Saul, não foi a traição de Aitofel, e não foi a maldição e o apedrejamento de Simei, foi a conspiração de Absalão, o seu filho. Foi a conspiração do seu filho Absalão. Absalão conspirou contra o pai, Absalão tramou com os oficiais do seu pai, Absalão mentiu para o pai que ia em Hebrom para adorar a Deus, e na verdade ele ia armar o circo para tomar o reino do pai.
ele enganou pessoas, envolveu pessoas nessa trama que não faziam nem ideia do que estava acontecendo. Então percebe, ele conspirou, ele tramou, ele mentiu, ele enganou, ele se levantou contra o seu pai, ele roubou, ele furtou o coração do povo. Ele ficava na porta da cidade, as pessoas vinham para trazer alguma coisa para ser julgada pelo rei, porque o rei era uma espécie de juiz, e ele abordava as pessoas e falava: sua causa é muito justa, sua causa é justa, pena que não tem ninguém para julgar a sua causa, pena que não tem aqui ninguém que realmente dá atenção para a sua situação. Ele dizia: quem dera se eu fosse juiz, eu ia julgar a sua causa, aí sim você ia ver. Ele bajulava para roubar o coração do povo, para furtar o coração do povo da lealdade com seu pai. Aí o sujeito via que ele era um príncipe, queria se ajoelhar, prestar reverência para ele, ele não deixava, pegava e beijava a mão da pessoa. Imagina o cenário. E o texto diz que ele furtava o coração do povo, do rei, que era o seu pai. E quando ele invadiu Jerusalém, de fato, Davi fugiu com todo mundo, para não ter um confronto com ele, para as pessoas não morrerem. Ele fugiu, levou o povo. Foi um tempo de humilhação, de vergonha, de tristeza. Ele foi chorando, e o povo chorando, e pelo meio do caminho o Simei amaldiçoando, jogando pedra e jogando terra em Davi e no seu exército. E os oficiais do exército falando para Davi: deixa nós matar ele. Ele fala: de jeito nenhum, se Deus levantou ele para amaldiçoar, que ele me amaldiçoe, deixa amaldiçoar. Deus vai ver e Deus vai fazer alguma coisa, se ele quiser. Olha para você ver a situação, tudo por causa do filho Absalão. E aí, amados, o que acontece é que, para fechar isso, quando ele chega em Jerusalém, o pai tinha saído, levado todo mundo, deixou 10 concubinas, 10 mulheres para cuidar da casa, apenas elas. Ele pediu um conselho para o traidor, para o Aitofel: o que você acha que eu devo fazer? O Aitofel disse assim, conselheiro pessoal que traiu Davi: você tenha relação sexual com cada uma dessas mulheres do seu pai em público, para que ele seja humilhado e você se torne odiado diante dele. Imagina isso, meus irmãos. Exatamente isso aconteceu. Colocaram uma tenda pública, e ele fez isso publicamente com todas aquelas mulheres, para humilhar o seu pai e para se tornar odiado do seu pai. Então você percebe, você está percebendo? Adversários e adversidade todos nós vamos ter, e uma boa parte deles é da porta para fora, você sabe disso. Às vezes é o vizinho, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um cara no trânsito, às vezes é no caixa do banco, às vezes é em um lugar que você nem sabe, e você ganha um adversário do nada e uma adversidade. Mas muitas vezes será da porta, não para fora, será da porta para dentro. Às vezes o adversário e a adversidade é da porta para dentro. É o marido, ou é a esposa, ou é o sogro, ou é a sogra, ou é o filho, ou é o pai, ou é a mãe, ou é o ex-marido, ou é a ex-mulher. Não é isso? Tem gente em litígio na justiça por causa de pensão, certo? Porque se separaram e agora brigam por causa disso. É o ex-marido, é a ex-mulher brigando. O inimigo é da porta para dentro, que causa adversidade, porque se torna um adversário dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro dos nossos laços, dentro dos nossos vínculos. Quando 2 filhos brigam por herança, por exemplo, é o inimigo, não é da porta para fora, é da porta para dentro. É alguém do seu sangue, é alguém dos seus vínculos, é alguém do seu relacionamento. Foi isso que Davi viveu. A pergunta é: o texto diz que eu tenho que confiar em Deus na adversidade. É verdade, e eu entendo isso quando é da porta para fora. Mas e quando a adversidade é da porta para dentro? Você tem que confiar em Deus do mesmo jeito. Não importa se é da porta para fora, se é da porta para dentro. Não importa se é o seu vizinho, se é o colega de trabalho, se é alguém do trânsito, se é alguém com quem você nunca viu, ou se é alguém de dentro com quem você convive. Se é alguém com quem você até dispensou afetos, carinhos e investiu na vida dessa pessoa. Não importa, você vai confiar em Deus na adversidade, seja ela da porta para fora, seja ela da porta para dentro. Davi precisou confiar em Deus quando a adversidade bateu na porta de dentro pelo seu filho Absalão. O que o texto mostra para a gente? 3 atitudes o texto pode sugerir para a gente. O que a gente faz quando a adversidade bate da porta para dentro? O que a gente faz? Primeiro, conte para Deus. É a primeira coisa, conte para Deus.
Antes de contar para os outros, antes de contar para o parente, antes de contar para o vizinho, antes de contar, conte para Deus. O verso 1 e o verso 2 diz isso. Senhor, olha comigo, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Senhor, são numerosos os que se levantam contra mim. Senhor, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. A primeira coisa que Davi faz quando a adversidade bate da porta para dentro, quando a punhalada vem do seu filho, ele conta para Deus. É a primeira coisa que ele faz. E isso é tão engraçado que você olha para o texto, de maneira geral, quando você olha para isso que eu acabei de ler, ele descreve o quadro de uma forma assim, dramática. Ele fala assim, essa situação é crescente, é numerosa, é intensa, essa situação é marcada de violência, essa situação tem um aspecto pessoal, é contra mim, essa situação tem uma marca de sarcasmo, de ironia, de zombaria. O que é que ele está falando? Ele está demonstrando para nós 3 dimensões aqui que ele está apresentando para Deus. Ele está dizendo, essa adversidade, esse adversário, essa adversidade atingiu a dimensão relacional, atingiu a dimensão emocional da minha vida e atingiu a dimensão espiritual da minha vida. Observa para você ver. Primeiro, a dimensão relacional. Ele diz, existe alguém que se tornou meu adversário. As nossas relações entraram em conflito. Houve agora quebra de relação. Virou um lugar, um ambiente de guerra, de luta, de embate. Agora é adversário, agora se tornou inimigo, ou seja, afetou as minhas relações com outra pessoa. E mais que isso, afetou as minhas emoções. Quando ele diz assim, se levantam contra mim e dizem de mim. Olha, quando você fica sabendo que alguém se levanta contra você, não da porta para fora, mas da porta para dentro. Quando você sabe que alguém da sua família se levanta contra você e anda dizendo coisas a respeito de você, como é que você fica? A cabeça fica cheia, as emoções perturbam, os pensamentos viajam por caminhos que não agradam a Deus, não é? A vingança, o dar o troco, muita coisa enche o seu coração. Você fala, meu Deus, que ingratidão, olha, eu ajudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e essa pessoa se levantando contra mim, falando de mim, certo? Então isso trouxe consequências danosas na dimensão relacional, nos vínculos, e também na dimensão emocional, na cabeça, e na dimensão espiritual. Por quê? Porque o texto diz assim, eles não só falam de mim, não só se levantam contra mim, eles falam que não há em Deus salvação para mim. Agora nem Deus ajuda, agora nem Deus dá jeito, agora eu quero ver como é que vai sair dessa, né? Agora como é que ele vai sair dessa? Nem Deus vai dar jeito para essa situação. Então, irmãos, é nesse momento que a gente tem que aprender, quando nós estamos lidando com um adversário, com a adversidade, da porta para dentro, a primeira coisa que a gente faz, a gente conta para Deus. Conte para Deus. Sabe por quê? Porque a gente conta para Deus não a título de informação, porque Deus já sabe. A gente conta para Deus não a título de murmuração, porque murmuração é pecado. A gente conta para Deus não a título de coerção, porque coerção é loucura, tentar forçar Deus. A gente conta não a título de barganha com Deus, porque barganha é idolatria. Não, você conta a título de desabafo. Você conta a título de desabafo. Você derrama essa situação diante do Senhor. Davi diz, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Senhor, como são numerosos que se levantam contra mim. Senhor, são muitos, não é um ou dois, são muitos que dizem de mim que não há salvação para mim no Senhor. Ele conta para Deus. E você lembra do apóstolo Pedro dizendo, humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, olha só, você tem vivido isso? Tem vivido uma adversidade da porta para dentro, que está afetando a dimensão relacional da sua vida, que está afetando a dimensão emocional do teu coração, que está afetando a dimensão espiritual, porque está colocando em xeque a sua fé, a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus. Conte para
Deus. Conte para Deus. Foi isso que Davi fez. É isso que eu e você devemos fazer em nome de Jesus. Não engole isso. Vomita isso. Não engole. Porque senão vai azedar o seu coração, vai gerar amargura, vai gerar rancor, vai gerar ódio, vai gerar o sentimento de retaliação. Então você não engole isso, você vomita isso, você põe para fora isso, você conta para Deus em nome de Jesus. Amém? Conte para Deus. Quem é? É seu filho? Quem é? Seu pai? Sua mãe? Seu cunhado? Sua sogra? Seu parente? Não importa, é da porta para dentro? Conte para Deus em nome de Jesus. Amém? Segundo lugar, a gente vê com Davi, ele não só conta para Deus, ele conta com Deus. A gente conta para Deus e a gente conta com Deus. Porque às vezes você conta uma coisa para alguém, você conta para aquela pessoa, mas você não pode contar com ela. Não é verdade? Você não pode contar com ela. Você pode desabafar e dizer coisas para ela, mas não pode contar com ela para entrar na situação, para intervir, para colocar dinheiro, para ir lá e pôr a mão e conversar e fazer isso e fazer aquilo. Não tem. Você só pode contar para, mas com Deus não. Você conta para Deus e você conta com Deus, porque Ele tem poder de intervir, Ele tem poder de agir nessas realidades de adversidade e adversário da porta para dentro, assim como Ele age da porta para fora. Então olha só o que ele fala, olha que interessante, o verso 3. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, olha o que ele fala. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Ele conta com o Senhor. Ele conta com a intervenção do Senhor, Ele conta com a graça do Senhor, Ele conta com o poder do Senhor, Ele conta com a sabedoria do Senhor, Ele conta com as estratégias e com as armas do Senhor na vida dele. Por quê? Porque Deus é quem nos exalta, Deus é quem nos responde, Deus é quem nos sustenta, é por causa disso. Quem exalta é o Senhor, quem responde para nós como servos é o Senhor. O presbítero Zé Luiz fala assim, ele ora e fala assim, aguardamos respostas vindas de ti, certo? É Ele que nos exalta, é Ele que nos responde, é Ele que nos sustenta. O que está dito no verso 3 que nós lemos? Porém tu, Senhor, és o meu escudo, o Senhor me protege, mas mais que isso, o Senhor é a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Absalão estava exaltando a si mesmo, Absalão estava usurpando o trono do seu pai. Absalão conspirou, Absalão tramou, mentiu, enganou, fez tudo, humilhou. Ele tomou um caminho errado para tentar ser exaltado. Davi nunca se exaltou a si mesmo, Deus o exaltou. Deus o escolheu, o exaltou diante de um leão e de um urso. Deus o exaltou no meio de seus irmãos, ele foi ungido no meio de seus irmãos. Deus o exaltou diante de Saul. Quando se cantava, Saul matou seus milhares e Davi dezenas de milhares. Não foi ele que se exaltou, Deus exaltou Davi, porque Deus o escolheu, porque Deus o ungiu, então Deus o exaltou. Então ele disse, olha, o Senhor é que exalta a minha cabeça. Eu sei que eu estou sendo humilhado agora, estou sendo amaldiçoado, estou sendo apedrejado, estão jogando terra em mim, estão me humilhando, mas é o Senhor quem me exalta, é o Senhor quem me exalta. Então é por isso que a gente não só conta para Deus, a gente conta com Deus, porque é Ele que nos exalta. Por isso eu citei 1 Pedro que diz, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, porque em tempo oportuno Ele vai vos exaltar. Ele é o Senhor que exalta a nossa vida, no tempo dEle, do jeito dEle, para a glória dEle. Muita gente está sendo humilhado no trabalho, está sendo perseguido, por causa de inveja, por causa de competição, por causa de dinheiro, por causa de posição social, por causa de posição no trabalho. Quanta gente passa por situação complicadíssima nesse ambiente. Você precisa lembrar, você conta para Deus, você conta com Deus, porque é Ele que nos exalta, é Ele que exalta. Foi Ele que exaltou José, a posição de segundo lugar ali no Egito. Foi Ele que exaltou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi Ele que exaltou os servos dele em cada situação. Então é Ele que nos exalta, e é Ele que nos responde. Está dito aí no versículo 5, de noite
olha só, 4. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Eu clamo, eu conto para Deus, e eu conto com Ele porque Ele responde. Vem resposta do céu para nós, vem direção, vem provisão, né? Vem aquela palavra do céu que tem a ver com aquela realidade, com aquela situação, e que é adequada para a minha vida, para o meu coração. Então Davi sabia disso, ele fala assim: Ele do seu santo monte me responde. Eu não fico sem resposta, Deus tem resposta para nós. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que você conta para Deus e conta com Deus, porque Ele que te exalta e Ele que te responde. É tão ruim quando você fica sem resposta, não é verdade? Eu sou um pouco apavorado, às vezes eu mando uma notícia aí, algum comunicado para os irmãos no WhatsApp, e aí demora para responder, você já fica desesperado, né? Responde, irmão, a gente precisa tomar decisão, precisa colocar na liturgia, responde, irmão, vai, não vai, é ou não é? Dito no desespero, porque nós precisamos de respostas, nós somos carentes de resposta. Eu vou, eu não vou, eu faço, eu não faço, eu paro, eu sigo. Nós precisamos, nós somos assim, não é? E Deus responde, no tempo dEle, do jeito dEle, para a glória dEle, Ele responde. E nós louvamos a Deus por essa graça do Senhor, como Deus é bom na nossa vida. E mais que isso, Ele nos exalta, Ele nos responde, é Ele que nos sustenta. É por isso que a gente conta com Ele. Olha lá, o verso 5 diz: eu deito e pego no sono. Você sabe que tem gente que está deitando e não está conseguindo pegar no sono. Você sabe, não é? Está sendo um desafio para muitas pessoas. Mas Davi diz: eu deito e pego no sono. Por quê? Acordo porque o Senhor sustenta. Que você pode deitar e pegar no sono e não acordar. E você está acordando há quantos anos, irmãos? Quantos anos vocês estão acordando aí? Não é? Olha, eu já estou acordando há 46 anos, que bênção, né? Deito, pego no sono e acordo, porque o Senhor sustenta. O Senhor sustenta. A respiração, né? O fôlego de vida é o Senhor que sustenta. Por isso que eu deito, durmo, pego no sono, acordo, porque o Senhor sustenta. O apóstolo Paulo diz lá em Atos: nele nos movemos, existimos e somos. É nele, é em Deus. E aí ele diz assim: não tenho medo dos milhares que me cercam, tomam oposição contra mim de todos os lados. Por quê? Porque é Deus que me sustenta. Por isso que ele diz no Salmo 27: ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Por quê? Tem alguém que me sustenta, é o Senhor, Ele me sustenta. Então, por que eu conto para Deus e por que eu conto com Deus? Eu conto com Deus porque é Ele que me exalta, é Ele que me responde, é Ele que me sustenta. Você crê nisso? Amém? Você tem vivido isso, é por isso que nós cremos. Nós não só lemos, nós cremos que nós vivemos isso. Nós vivemos isso. Louvado seja o nome, nós damos testemunho sobre isso na nossa vida. Quantas vezes Deus nos exaltou, nos honrou pela sua misericórdia e graça. Quantas vezes Deus nos respondeu em situações dramáticas da nossa vida. E quantas vezes nós podemos dar testemunho de que Deus sustentou a nossa vida, que se não fosse Ele, estava tudo perdido. Então preste atenção, se você reconhece e crê que Deus exalta, que Deus responde, que Deus sustenta, é 3 coisas que você precisa fazer. Você precisa confiar. Se Deus exalta, então você precisa confiar. Se Deus realmente responde, você precisa descansar. Precisa descansar. E se Deus sustenta, você pode avançar. Vai em frente, porque o Senhor está no controle. Amém? Então você conta para Deus e você conta com Ele. E quando você conta com Ele, você confia no Senhor. Você confia. Ele tem a última palavra. Ele pode abrir porta, Ele pode enviar provisão, Ele pode mudar cenários, situações. O pastor Albert estava com a cirurgia da Fernanda marcada para sexta-feira. E ela não ia participar desse evento lá da família, porque ela está no hospital. E ele ia ter que ficar indo lá, indo ficar com a esposa, indo no hospital e vendo a gente. Não deu certo, mudou tudo, não pôde fazer cirurgia, vai ter que remarcar, não sabe quando vai acontecer. Ela participou do encontro da família, os filhos participaram do encontro da família, porque a última palavra quem dá é o Senhor, e Ele tem o tempo certo para as coisas. Então a gente precisa confiar no Senhor. Ah, pastor, mas a adversidade está da porta para dentro, o adversário está da porta para dentro, está na minha casa, está no meu sofá, está na minha cama, está assistindo televisão na minha sala.
Então é hora de contar para Deus e contar com Deus. Conta com Deus, confia no Senhor, descansa nele, descansa, Ele responde. E também avance, continue servindo a Deus, continue louvando, continue desenvolvendo o ministério que Deus colocou nas tuas mãos. Avance, porque quem sabe que Deus faz essas coisas tem que dar essa resposta: eu confio, eu descanso e eu avanço em nome do Senhor Jesus. Amém? É isso que nós vamos fazer para a honra e glória do Senhor. E aí, a terceira e última resposta que ele dá. Então primeiro ele conta para Deus, ele conta com Deus e por fim ele clama a Deus mesmo. Agora ele clama no verso 7, olha como é que ele clama. Ele diz assim: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Olha que clamor, né? Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Fere nos queixos a todos os inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Meu Deus do céu, hein? Já pensou nisso? Então, como é que ele clama a Deus? Ele clama para que Deus, clama a Deus para que Ele socorra, clama a Deus para que Ele te socorra, e clame a Deus para que Ele trate com os teus inimigos, com os teus adversários, tá? Não é você que vai tratar, deixa Deus tratar com os teus adversários. Pede para Deus te socorrer e pede para Deus tratar com o inimigo e com o adversário, essas duas coisas. Então eu peço socorro para mim e que Deus trate com o meu inimigo. Porque se eu não pedir socorro para mim, eu vou enlouquecer e vou acabar fazendo o que eu não devo em relação ao meu adversário, ao meu inimigo. Eu vou meter os pés pelas mãos. E não vai glorificar a Deus e vai trazer mais tragédia e mais desgraça para a minha vida. Então a primeira coisa: Senhor, salva-me, Deus meu, socorre, Senhor. Eu estou precisando de socorro, estou precisando de graça, de misericórdia, de luz, de sabedoria. Salva-me, Deus meu, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Você está precisando? Então faça isso, clame a Deus. Não só conta para Ele, conte com Ele, mas clame também. Fala: Senhor, eu estou precisando de uma intervenção e é para já, porque a coisa está complicada, eu não estou conseguindo administrar. Clama a Deus para Ele entrar com providência do alto, no teu coração, na tua vida, em nome de Jesus. E aí você pede, né, para Deus te socorrer e para Deus tratar com o inimigo. Agora olha só que interessante, como é que Davi fala? Fere nos queixos a todos os inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Tem hora que a gente está com vontade de mandar Deus, pedir para Deus fazer isso mesmo, né, irmãos? Essa é a nossa vontade, fala a verdade. Se o inimigo for da porta para fora, principalmente, e às vezes até quando é da porta para dentro, você está querendo que Deus quebra o queixo e quebra o dente. Anderson Silva, né? Pá, pá. Só que isso aqui chama oração de imprecação. No Antigo Testamento tem muita oração imprecatória. O que é oração imprecatória? É quando ele está tão assim, ele passou do limite da injustiça, ele viu a injustiça, ele viu a maldade, e aí ele quer pedir justiça para Deus. E o salmista é muito visceral. Então você não vê, Davi fala assim: são inimigos de fato, eu odeio eles com ódio consumado. O Salmo 137 fala assim: pega a cabeça dos meus inimigos, do filho dele, e esmaga na pedra. Não combina, isso não combina com Jesus, tá certo? Isso não combina. É a oração do Antigo Testamento, oração imprecatória, pedindo justiça, que Deus faça justiça contra a maldade, contra a perversidade, contra tudo aquilo que passou do limite, que não dá para suportar, está insuportável, certo? Ele orava desse jeito. Então ele, na intenção de pedir a justiça de Deus. A gente aprendeu na revelação progressiva de Deus no Novo Testamento que a gente não ora assim. Você não pede justiça de Deus, você pede a misericórdia de Deus, você pede que Ele se converta, você pede que Ele se transforme, você pede que Deus opere um milagre na vida dele em nome de Jesus. Foi isso que a igreja fez, né? Eu acredito, não está escrito, mas Paulo perseguia a igreja. A igreja ficou orando para Deus matar Paulo. Não, Deus não matou, Deus converteu o apóstolo Paulo, Deus transformou ele de perseguidor em proclamador do Evangelho. Em Atos dos Apóstolos, que nós estamos lendo aqui domingo de manhã, eles saíram da prisão, Pedro e João, depois de preso, e eles oraram: Senhor, olha para as ameaças dele, mata eles. Não, Senhor, olha para as ameaças dele, concede a nós ousadia para pregar a palavra, tira o impedimento da pregação e opera milagres e maravilhas. A maior vingança do céu na terra é o seu adversário se converter. É o seu adversário, o seu inimigo se tornar crente em Jesus Cristo. É o seu inimigo
necessário se render aos pés do Senhor Jesus. Essa é a vingança do Evangelho, é fazer ele se tornar um servo de Jesus, em vez de ser maldição, se tornar uma bênção, onde quer que Deus o colocar. Amém? Então, você vai clamar a Deus para que Deus te socorra e para que Deus trate com o teu inimigo. Não com a justiça do Antigo Testamento, mas com a graça e a misericórdia que nós vemos em Jesus. Que quando estava na cruz, disse o quê? Pai, fulmina eles com fogo do céu. Pai, destroça todo esse povo maligno. Não, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ignorância e embrutecimento espiritual. Estão cegos e surdos espiritualmente. Arranca eles dessa condição horrível espiritualmente. Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. O coração que age assim pela misericórdia de Deus fica numa condição saudável para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Então, irmãos, quando a adversidade e o adversário estiver da porta para dentro, como foi com Davi, Absalão, da porta para dentro, conte para Deus, conte com Deus e clame a Deus em nome de Jesus. E sabe o que vai acontecer? Olha como você vai encerrar o salmo. Olha aí, versículo 8, vamos ler juntos? Como é que é o 8? Cadê a projeção aí, irmão amado? Põe aí para o povo seguir aqui. Verso 8, olha como é que termina. Quando você faz isso, quando você conta para Deus, quando você conta com Deus, quando você clama a Deus, você vai terminar não com raiva, não chutando tudo, não amargurado, você vai terminar com essa confissão. Vamos lá? Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Do Senhor é a salvação e sobre o seu povo a tua bênção. A tua bênção. O 8. Não, Salmo 3, 8. Irmãos, onde vocês estão aí, hein? Opa, vamos voltar para o culto, irmãos. Onde vocês estão? Vamos lá, junto agora? Do Senhor é a salvação e sobre o seu povo a tua bênção. Amém. É isso que nós desejamos para você, para sua casa, para sua família e para você que está em casa. Do Senhor é a salvação. É dele que vem a salvação. É dele que vem a graça, é dele que vem a misericórdia, é dele que vem a vitória, o milagre. Sobre o povo de Deus, a sua bênção, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos ficar de pé e os irmãos do louvor já estão em posição para a gente encerrar o nosso culto. Meu irmão, minha irmã, vamos colocar diante de Deus a adversidade e o adversário que está da porta para dentro, se é o seu caso, se for alguém da porta para dentro. Não importa quem seja, filho, pai, mãe, sogro, sogra, cunhado, não importa quem seja, conte para Deus, tá? Conte com Deus nessa situação e clame a Ele para que você tenha saúde do céu no teu coração em nome de Jesus. Vamos orar? Deus Pai, nós te louvamos pela tua palavra, encerrando o mês da família. Nós sabemos que a família tem muitas vezes esse tipo de situação, mas nós cremos que o Senhor é o Deus, como nós lemos aqui, o Deus da salvação, e que ordena, que derrama sobre nós a tua bênção, a despeito, Pai, das coisas que nós enfrentamos e das pessoas com as quais nós temos que lidar. Obrigado porque o Senhor tem demonstrado esse cuidado, esse seu amor por nós, Pai, como igreja. Passamos tantas coisas, chegamos até aqui porque o Senhor, do Senhor é a salvação. E sobre o teu povo tem sido derramada a tua bênção. Que seja assim, Pai, na vida do meu irmão, da minha irmã aqui hoje à noite, do irmão e da irmã que está em casa, em nome de Jesus. Esses desafios estão sendo enfrentados no seio da família. Que eles sejam vencidos para a tua glória, em nome de Jesus. E o nosso desejo, a nossa oração é que o adversário se converta. Que ele tenha um encontro com Jesus. Que ele seja tocado pela graça de Deus, que ele se torne um discípulo de Jesus, que ele passe a amar a tua palavra e que ele passe a ser um instrumento de bênção na nossa vida e na vida de muitas pessoas para a honra, glória e louvor do teu nome. Que o Senhor acolha agora, em nome de Jesus, aqueles que estão clamando a ti, apresentando esse tipo de situação, e que o Senhor derrame a tua graça, a tua paz e a tua bênção em nome de Jesus. Amém, amém e amém.